Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho dos comentários e dúvidas que tiveram na segunda semana. E mais uma vez agradeço a vocês de estarem compartilhando com a gente tudo isso. Está sendo muito rico pra gente. Inclusive, haviam ferramentas que a gente usava com o Bernardo e aí no dia a dia, na correria, a gente acabou não usando mais. E agora, com o compartilhamento de vocês, de histórias e relatos, a gente tem voltado a usar algumas coisas também. Mas vamos lá, vamos à primeira pergunta da semana. Uma mãe mandou pra gente como que ela fazia quando precisa da rede de apoio, que seriam os avós, mas os avós não têm a mesma ideia de educação que eles. Por exemplo, no caso desse pai e dessa mãe, eles gostariam que o filho não assistisse muito a TV. E aí, quando estão nos avós, eles assistem muito a TV. Também tem a questão da alimentação. Eles não gostariam que o bebê comesse muito açúcar, na verdade, não gostariam que comesse açúcar, e os avós não estão convencidos que essa é a melhor maneira de agradar a criança. Afinal, é tão bom dar um chocolatinho para a criança e ver aquele rostinho todo lambuzado, certo? O que a gente conversou com esse casal? Acredito que isso é muito comum, porque, como a gente mesmo falou, as gerações são muito diferentes, né? A geração que nossos pais foram criados, que nós fomos criados e que nossos filhos estão sendo criados, né? São gerações completamente diferentes. E hoje a gente acaba tendo mais informação que antes. Porém, a gente parte da premissa de que a gente precisa saber conviver com todas as pessoas. Pessoas que tenham as mesmas opiniões que a gente, pessoas que não tenham as mesmas opiniões que a gente, porém que a gente tem que conviver de uma forma ou outra. E nesse caso são pessoas que, além de não terem as mesmas opiniões, que a gente ama muito, que são os nossos pais. Então, uma dica que eu dou nesse sentido é, dependendo ali a idade da criança, você começar assim a explicar que algumas regras são diferentes na casa dos tios, dos avós, mas que a regra de casa continua sendo a mesma. Então, por mais que talvez assista um pouco mais de TV na casa do tio, na casa do avô, ou em qualquer outro lugar que você for deixar e tem uma regra diferente da sua casa, a regra da sua casa continua sendo a mesma. Por quê? Porque isso vai ajudar a criança a entender que em cada espaço há um tipo de regra. Na escola, a regra é uma. Na sua casa, a regra pode ser diferente do que é na escola. Quando ela vai na casa de um amigo, a regra é que ela respeite todas as regras daquela casa, certo? E assim por diante, com a gente também é isso. A gente não pode fazer numa igreja a mesma coisa que a gente faz no shopping, certo? Então essa foi a dica número 1 aí sobre o tópico avós. Dica número 2 é, eles também precisam de informações assim como a gente precisa. Então, para eles não faz sentido algumas regras que a gente tem hoje de educação, digamos assim. Então, mostre para eles como que vocês aprenderam isso. Por meio de vídeos mais didáticos, talvez, por conversa mesmo, explicando o porquê. Até porque é importante a gente sempre lembrar que a empatia e respeito que a gente quer ensinar para os nossos filhos, ela deve partir da gente também, com a gente mesmo, com os nossos filhos e com todas as outras pessoas. Então, sempre que a gente pensar que talvez um avô, um tio não está fazendo uma coisa muito legal ali que a gente não gosta muito, lembrar que eles também amam muito os nossos filhos. Eles também querem o bem dos nossos filhos. E eles não estão fazendo algo para nos magoar. Então, em primeiro lugar, empatia e respeito. E aí sim dar as ferramentas que eles precisam. Se mesmo assim com as ferramentas não der certo, aí a gente vai precisar meio que de bom senso, tá? E aí? Será que essa batalha vale a pena? Será que, ai, tá bom, vai na casa da avó e do vô você pode comer, a regra é deles, mas aqui em casa não, aqui em casa a regra continua a mesma. Aí, como tudo até então nesse curso,
a regra de cada casa, a rotina de vocês. Aí vocês vão decidirem o que é melhor. Então seria isso, em primeiro lugar, entender que cada casa é uma regra. Segundo lugar, munir as demais pessoas com informação também. Outra questão que nos chegou essa semana é sobre o mindset fixo dos nossos filhos. Isso é sobre uma aula que o Daniel deu sobre mindset fixo e de crescimento, onde mindset fixo seria, eu sou ruim, eu sou assim mesmo, e o mindset de crescimento seria, ok, eu posso melhorar. E a pergunta foi de como lidar com o mindset fixo da criança, se isso pode ser alterado ou não. E respondendo, pode sim ser estimulado, que seria por uma forma de encorajamento. Por exemplo, se a criança fala, olha, eu não estou aprendendo a ler porque eu sou muito ruim. Lembrar de coisas que ela fez lá no início, que ela não sabia e depois melhorou e agora ela faz com perfeição. Lembrar que tinha um tempo que ela não sabia andar, não sabia engatinhar, não sabia falar, que tudo isso ela foi aprendendo. Inclusive, logo aí essa semana ainda a gente vai ter uma ferramenta chamada encorajamento, e essa ferramenta vai dar muito suporte para esse trabalho que vocês vão desenvolver de tentar desenvolver um mindset de crescimento aí na criança. E a última coisa que eu queria conversar com vocês e agradecer é de que eu estou recebendo muito relato de pessoas que estão aplicando as ferramentas e que estão tendo resultados positivos. Então, muito, muito obrigada. Tem um especial que é do momento que a gente está vivendo agora. É de uma mãe que comentou que ela conseguiu usar a conexão antes da correção. Eles iam sair de casa e precisavam usar máscaras. Mas a máscara da criança ficou muito desconfortável. E a criança não queria sair de casa, estava ruim e era nítido que a criança estava desconfortável com aquilo. Então, essa mãe se abaixou, olho no olho, e falou, olha filho, eu sei que tá desconfortável, pro papai e a mamãe também é desconfortável, mas a gente tem que sair com essa máscara para não ficar doente e não precisar ir pro hospital. Papai e mamãe também não gostam, mas a gente tem que usar. E aí, a criança ela não parou de chorar, mas ela aceitou colocar a máscara, que ela não estava aceitando, que já é um ponto positivo. Então, lembrando que isso vai acontecer. Às vezes o comportamento da criança não vai cessar, mas ele vai diminuir, e já é um ponto positivo. Muito obrigada pelos comentários, pelos relatos e pelas perguntas que vocês fizeram. A gente estima aí que essa semana a gente vai terminar o curso, a gente está gravando as últimas aulas. Não sei se ainda no final dessa semana ou início da próxima, mas a gente vai conversando com vocês e aí depois passando os próximos passos aí, tá bom? Mas essa semana ainda teremos bastante ferramentas muito boas e espero que vocês curtam. Até logo! Tchau!